Olá, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Vou te ensinar a fazer esta tulipa para marcador de páginas. Bem simples de fazer e que pode ser uma boa opção para você que trabalha com encomendas enviar como um mimo para o seu cliente, em uma embalagem fofa, pois é uma peça rápida de fazer e sem costuras. Vou deixar o material utilizado aqui na descrição desse vídeo. Para esta peça, irei utilizar uma agulha de 2 milímetros e fios amigurumi. E para ficar diferente, eu vou fazer aqui uma tulipa na cor vermelha, diferente da que eu mostrei aqui no início do vídeo, que foi na amarela. Vamos iniciar então com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos pular o primeiro ponto corrente e a partir do segundo vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E agora nesse último pontinho aqui da corrente, vamos fazer 3 pontos baixos juntos. Eu faço o primeiro ponto, puxo o fio lá para trás para ficar bem fechadinho o furo. E agora faço os outros 2 pontos que faltam. Então são 3 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. E agora, uma sequência de 4 pontos baixos. E eu já vou aqui segurando aqui o fio atrás e prendendo ele junto enquanto eu faço os pontos baixos. Então aqui é o meu segundo ponto, o terceiro ponto baixo e o quarto ponto baixo. No total teremos 11 pontos nessa carreira. Vamos então iniciar agora a nossa segunda carreira. E aqui vamos fazer um aumento no primeiro ponto. Eu vou colocar aqui um marcador para marcar o primeiro ponto. E agora eu vou fazer mais um pontinho aqui junto. E esse vai ser o meu aumento. E depois vamos fazer 3 pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Seguindo agora de 2 aumentos. Nos próximos 2 pontos, vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Aqui eu fiz o meu primeiro aumento. E aqui o meu segundo aumento. E agora uma sequência de 4 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3 e 4. E no último ponto, vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos. E finalizamos então essa carreira com 15 pontos baixos. Vamos então agora para a nossa terceira carreira, que será um pouquinho diferente. Vamos iniciar ali com um ponto baixíssimo. Mas antes eu vou, já que eu já deixei arrematado aqui atrás esse fio, eu já vou cortar ele para não ficar atrapalhando. E agora sim, vamos dar sequência então à nossa terceira carreira. Eu vou fazer aqui no primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou marcar aqui. E agora vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. E agora 2 pontos altos juntos, aqui no mesmo pontinho. Então, um ponto alto e 2 pontos altos. E agora, nesse mesmo ponto ainda, um meio ponto alto. Vamos seguir então agora nos próximos pontos com 6 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6. Seguido agora de 2 aumentos. 2 pontos baixos juntos, nesse ponto, e no próximo também 2 pontos baixos. Então foram 2 aumentos. E agora uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5.
E no último ponto que ficou, vamos fazer um meio ponto alto. E junto nesse mesmo ponto, 2 pontos altos. 2 pontos altos. E agora vamos finalizar aqui essa parte com um ponto baixíssimo, bem no alto aqui das correntes. Na última correntinha. E ficou dessa forma. Nós vamos cortar aqui o fio. E temos mais uma carreira ainda para fazer. Mas nós vamos ter que deixar aqui essa ponta aqui separada. Então aqui eu vou puxar esse fio aqui para trás, para depois arrematá-lo. E agora essa parte aqui de cima a gente não vai trabalhar mais. Então a gente vai começar agora uma nova carreira, só que a partir do 5º ponto. Vamos contar aqui os pontos até o 5º ponto. E será depois daqueles pontos que estavam juntos da carreira anterior. Agora a gente laça o fio lá atrás e puxa aqui para frente e sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3. E dentro desse mesmo ponto que a gente já está, vamos fazer 2 pontos altos. Já vou segurando o fio lá atrás e prendendo ele para arrematar aqui junto. Então aqui eu faço um ponto alto e 2 pontos altos. Ainda no mesmo ponto, vamos fazer um meio ponto alto. Sempre prendendo o fio lá atrás. Um meio ponto alto. Isso aí. Agora vamos fazer 5 pontos baixos. Um ponto para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E o fio já está presinho lá atrás. Agora no próximo pontinho, vamos fazer um aumento, só que um aumento triplo, com 3 pontos juntos. Então aqui no próximo pontinho, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Esse é um aumento triplo. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. E no próximo, vamos fazer novamente um aumento triplo. 3 pontos baixos juntos. E agora vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Um ponto para cada ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, no próximo pontinho, vamos fazer um meio ponto alto e 2 pontos altos juntos. Então, aqui no próximo ponto, um meio ponto alto, ainda no mesmo ponto, 2 pontos altos. 1, 2. E já subimos 3 correntinhas. 1, 2, 3. E ainda no mesmo pontinho ali, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E prontinho. Agora é só puxar esse fio aqui e cortar. Vamos cortar o fio. Puxar ele aqui para frente. E agora, com a ajuda da agulha, a gente puxa esse fio lá para trás e depois a gente faz o arremate. Está pronta a nossa flor. E ela fica assim. Essa aqui é a nossa tulipa. E agora nós vamos fazer um caule para ela. Eu já arrematei ali atrás. E tá prontinho. Agora vamos fazer aqui um caule com as folhas para nossa tulipa. Vou usar agora então um fio verde.
E nós vamos prender ele aqui já direto na tulipa. Vamos inserir a agulha aqui embaixo da nossa flor. Laçar já o fio lá atrás. Puxando ele para frente. E vou subir 68 correntinhas. Vou subir aqui as correntes, vou fazendo e já retorno com elas prontinhas. Finalizei aqui as minhas 68 correntinhas. Esse tamanho aqui é o que eu vou utilizar, baseado num livro que eu tenho aqui. Mas você pode fazer menor. É só um tamanho para ter como base. Vamos pular aqui, então, 2 alças de correntes. E a partir da terceira corrente, nós vamos fazer 2 meio pontos altos. Juntos. Então, aqui já fiz meus 2 meio pontos altos juntos. E agora eu vou subir 24 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada pontinho. Será um ponto baixíssimo para cada alcinha de corrente. Eu vou fazendo aqui meus 24 pontos e já retorno. Já fiz aqui os 24 pontos baixíssimos e agora nós vamos ter que fazer as folhas, então eu vou subir 24 correntinhas. Vou fazendo aqui e já retorno. Feitas as 24 correntinhas, agora nós vamos voltar vamos pular aqui primeira alça de corrente. A partir da segunda eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima eu vou fazer um ponto baixo. Agora, 2 meio pontos altos juntos. Um meio ponto alto. 2 meio pontos altos. No próximo ponto, serão 2 pontos altos juntos. Um ponto alto. 2 pontos altos. E agora será uma sequência de 16 pontos. Um ponto alto para cada ponto. Então, aqui vamos um ponto alto, 2 pontos altos e segue até 16. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Já fiz aqui os pontos altos, agora o próximo será um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. E no último ponto, um ponto baixíssimo. Aqui nesse último pontinho, um ponto baixíssimo. E agora vamos ligar aqui ao caule com um ponto baixíssimo também. E ficou assim a nossa folha. Agora nós vamos ter que subir 8 pontos baixíssimos, juntando o caule com as alças de trás da folha. Então, serão 8 pontos baixíssimos, sendo que eu vou inserir a agulha primeiro aqui no caule, primeiro pontinho aqui do caule, com o ponto de trás da folha, juntando os dois, e aí eu faço aqui um ponto baixíssimo. Puxo e arremato já de uma vez. Agora a gente continua a sequência até chegar 8 pontos. Então, aqui, sempre pegando primeiro no ponto do caule e por segundo ali no ponto de trás da nossa folha. Ó, e junta os dois. Eu vou fazendo aqui até chegar 8 pontos e já retorno. Já fiz aqui os 8 pontos juntando o caule na folha e ficou assim atrás. E assim aqui na parte da frente, ó, só as alcinhas de trás aqui dos pontos da folha, junto com o caule. Agora, vamos continuar, então, com os pontos. Vamos subir aqui no caule ainda, com mais 4 pontos baixíssimos. Vamos subir aqui 4 pontos baixíssimos, 1, 2, 3 e 4.
E agora temos que fazer mais uma folha, igual a esta, só que para o outro lado. Então, vamos subir agora 24 correntinhas. Vamos fazer aqui uma sequência de 24 correntes. Eu vou fazendo aqui as correntinhas e já retorno com elas prontas. Já estou aqui com as 24 correntinhas prontinhas. E agora a gente vai voltar aqui, pulando a primeira alça da corrente. E na segunda, vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, um pouquinho diferente do outro, nós vamos fazer aqui uma diminuição. Pegando aqui as alcinhas, duas alcinhas de corrente. E arrematando elas com um ponto baixo. E agora, o próximo vai ser uma diminuição, porém, de meio ponto alto. Então, a gente laça primeiro o fio na agulha, insere ali nas duas alcinhas e arremata com meio ponto alto. E agora, uma sequência de 15 pontos altos. Vamos fazer 15 pontos altos, ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Já fiz aqui, então, a minha sequência de pontos altos, então agora vamos fazer aqui um meio ponto alto. E um ponto baixo. E agora temos que unir ao caule da flor. Vamos posicionar assim dessa forma, para ficar de mais fácil entendimento. E aqui nós vamos ter que fazer a mesma coisa que a gente fez na outra folha, para essa daqui. Juntando aqui o caule com a folha. Temos que posicionar certinho aqui, puxar o fio lá para trás, para não ficar atrapalhando aqui na frente. Nem teria como laçar ele, né? Então, ele tem que ficar dessa forma. E agora a gente vai primeiro inserir a agulha no caule e depois aqui nas alças da folha. Preste atenção que aqui a gente está usando as alças das correntes da folha e não o dos pontos que a gente fez por último. Então, é aqui no caule e nas alcinhas de corrente da folha. Diferente da outra que a gente pegou as alças de trás dos pontos que a gente fez, né? Esse aqui a gente tá pegando as alcinhas das correntes da folha, onde a gente iniciou a folha. Então, é o caule. Pega primeiro aqui a alcinha do caule e segundo a alcinha das correntes da folha. Juntando com 8 pontos. Dessa forma. Eu vou fazendo aqui e já retorno com elas, com esses 8 pontos prontos. E ficou assim, dessa forma, a união da folha com o caule. E agora nós temos que continuar aqui, seguir com pontos baixíssimos até chegar na flor. Então, vamos fazendo aqui pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada correntinha. E eu vou fazendo aqui e já retorno, então. Já cheguei aqui, então, na nossa flor. Só ajeitar aqui. E agora, nós vamos ligar aqui na flor com um ponto baixíssimo aqui do lado desse outro ponto. Então, eu insiro a agulha e puxo, arrematando com ponto baixíssimo. E vamos fazer mais um agora, ligando no mesmo ponto do ponto baixíssimo inicial. Já vou deixar ele preso, aquele fio lá atrás. E vou arrematar também aqui com ponto baixíssimo. E agora é só puxar aqui o fio um pouco. E vamos cortar ele. Vamos puxar aqui. Com o auxílio da agulha, vamos levar aquele fio ali lá para trás. Agora, para ficar bem preso e não correr o risco de se soltar, eu vou dar aqui 2 nozinhos. E aí é só arrematar esse fio no caule.
Já estou escondendo aqui o fio verde aqui no caule. Aí eu costumo cortar aqui atrás. E agora vamos precisar de uma cola. Eu utilizo uma cola de silicone aqui, só para dar uma gotinha aqui em cima de onde ficou as pontinhas do fio. Só para prender ele, para não correr o risco de ficar se soltando ali, para não ficar feio. É só uma gotinha mesmo para prender. E a nossa flor está pronta, mas eu quero que ela fique bonitinha, assim, retinha, como essa aqui amarela. Então, para fazer isso, eu vou usar aqui uma folha, para não sujar aqui a mesa. Então, eu vou ajeitar aqui a minha flor. E vou aqui só na parte de trás dela, usar um endurecedor de crochê. Existem várias marcas. No momento eu estou usando esta daqui. Mas existem outras e funcionam da mesma forma. Então, com a ajuda de um pincel, eu vou passando essa goma aqui por toda a flor e por todo o caule e folhas da nossa flor. E após passar em toda ela, aqui por trás, a parte da frente a gente não passa, a gente vai ter que esperar um tempo para secar, e costuma levar algumas horas. A goma já secou e aqui está a nossa tulipa vermelha prontinha. Ficou assim, bem bonita, né? E qual delas você mais gostou? Da vermelha ou da amarela? Me conta aqui nos comentários e já aproveita para me dizer o que você achou dessa aula. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Separei aqui algumas aulas que você também pode gostar. Qual delas você irá assistir?